Oi gente, bom dia! No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como é que foi esse meu processo de emagrecimento durante esse período de quarentena. Já que eu recebo muitos pedidos, sempre me pediram para falar sobre a minha alimentação, como é que eu faço para manter a forma, como é que eu faço para ser magra, que se eu faço dieta. Então eu aproveitei agora esse período que eu emagreci 4,5 kg para contar para vocês como está sendo essa minha rotina, o que mudou na minha vida para que eu conseguisse perder peso. Então vamos lá começar o vídeo. Bom, eu preciso dizer, antes de tudo, que se você veio atrás de uma fórmula mágica, de um chazinho, de um pozinho, pode fechar o vídeo, porque aqui não tem nada disso não. Aqui tem muita força de vontade, determinação, uma coisa que eu achei que eu não teria, porque eu sempre fui magra a vida inteira. Eu sempre fui aquela criança magra e sempre fui aquela que todo mundo dizia, né? Aquela brincadeira de come pra caramba e a magra de ruim. Então eu vou falar alguns hábitos que eu mudei, algumas coisas que mudaram na minha vida e que eu nunca pensei que eu fosse capaz, porque eu sempre gostei de comer. Eu sempre fui daquelas que bate aquele pratão de pedreiro. Não sou de comer, de beliscar, de ficar comendo besteirinha durante o dia. Eu não sou esse tipo de pessoa e eu tenho essa facilidade de não engordar, de comer muito e não ganhar peso com facilidade. Isso também me ajudou bastante, eu não posso negar. Mas eu sempre achei também que o fato de eu já ter passado dos 30, dos 40, né, e agora aos 50, isso fosse um empecilho, fosse um impedimento, porque eu ouvi a vida inteira todos falarem que o metabolismo fica lento, que a gente muda, que os hormônios e não sei mais o que. Então, o que aconteceu? Eu tinha ali, eu sempre fui uma pessoa magra, como eu já falei, mas eu tinha ali aquela gordurinha na região abdominal, na barriga, eu tinha aqueles pneuzinhos laterais e aquilo sempre me incomodou. Mas era um incômodo que me fazia repensar. Poxa, eu gosto tanto de comer, eu gosto tanto de chocolate, eu gosto de pizza, cachorro quente, eu adoro sair, comer sem moderação, porque era assim que eu fazia. Eu comia sem moderação, já que eu vinha nesse processo da vida inteira de não ganhar peso. Acontece que em novembro do ano passado, eu decidi entrar para academia, que é uma outra coisa também que nunca fez parte da minha vida. Eu sempre detestei academia, sempre detestei musculação, eu sempre detestei. Já fiz várias tentativas, né? Entrava e saía. Mas quem me acompanha, né, como vocês podem ver, eu tenho várias tatuagens, eu tenho tatuagens no braço. E o que me levou a fazer a musculação foi exatamente porque eu tava achando que meu braço tava feio. Para sustentar aquelas tatuagens, eu tava achando que tava feio, tava esquisito. Eu achava que eu precisava de uns músculos aqui para que ficasse bonito. E eu não tava gostando, então eu falei, vou entrar pra academia para ver se eu ganho uns músculos aqui, principalmente no ombro, né? Eu acho bonito, né? A mulher que tem, não aquela coisa exagerada, mas eu acho bonito os braços definidos. Então esse foi o ponto de partida, mudar o braço. E aí em novembro eu entrei e eu decidi que eu iria contratar um personal exatamente para ver se me mantinha ali nos 3 primeiros meses, pelo menos, porque era algo que eu sabia que todo mundo disse, se você passar daquela fase, você consegue levar adiante. Então eu tinha aquela determinação, não, dessa vez eu vou. E por conta própria, assim que eu entrei na academia, eu comecei a seguir alguns nutricionistas em Instagram, fazer algumas pesquisas em YouTube, e eu vi que eu tava comendo muito carboidrato, né? Muito arroz, muito macarrão, eu comia muita pizza. Eu tinha uma alimentação completamente desregrada, porque embora eu fosse magra, eu tava pesando 57 quilos quando eu entrei para academia. Bom, eu tenho 1,67 m, eu pesava 57 quilos, estava de acordo, mas o problema todo era aquela região abdominal ali que estava me incomodando. Mas não foi por este motivo que me fez entrar para fazer atividade física, como eu já falei. Mas então, em pouco tempo, eu comecei a ver resultado. Mínimo que fosse, né, nos músculos do braço, eu comecei a me sentir mais disposta. E eu, por conta própria, comecei a diminuir o carboidrato. E comecei a me informar a respeito de alimentação que fosse um pouco mais voltada para atividade física. Uma coisa que eu preciso ressaltar aqui é que eu
como eu já falei, eu nunca fui uma pessoa de ficar beliscando, de ficar comendo durante o dia, de comer besteirinha. Mas na minha casa, na minha alimentação, eu almoçava muito fora também. Quando você come fora, você tem ali à sua disposição várias coisas que engordam, que facilitam que você saia um pouquinho ali da alimentação saudável. Não que eu não comesse bem. Na minha casa eu raramente uso coisa industrializada, é muito difícil mesmo. Aqui é comida mesmo. Eu sempre gostei muito de salada, nunca usei alho desses que você compra pronto, é alho espremido, é cebola picada, é tomate, pimentão, sabe? Então a minha é pouco óleo, pouquíssimo óleo. Resumindo, gente, tudo é voltado para alimentação, então não tem milagre, não tem milagre. Quando foi em fevereiro, eu pensei, né, já estava toda feliz porque eu já tinha feito a segunda avaliação, então eu já tinha perdido gordura e já tinha ganhado massa magra e já tinha reduzido meu peso, eu estava super empolgada. E aí eu falei, então eu vou cortar o açúcar, por conta própria também, eu ainda não tinha consultado uma nutricionista, eu resolvi cortar o açúcar. O açúcar desse que você coloca no café de manhã, no suco, né? Apesar de eu não usar muito suco, eu também, antigamente eu comprava suco de caixinha, hoje em dia eu não compro mais. Eu espremo a laranja, eu faço alguma coisa realmente no natural. Então, em fevereiro, eu cortei o açúcar e também o refrigerante. Eu falei, vou parar de beber refrigerante, porque era uma coisa também que eu bebia naturalmente. Ah, tem pizza? Refrigerante. Ah, agora, não durante a semana, assim, eu não costumava fazer isso, não. Depois que eu entrei pra academia, mas aos finais de semana, se eu comesse alguma coisa, o refrigerante sempre estava presente. Eu troquei também o leite integral pelo leite desnatado. E aí, essas pequenas coisas de eliminar o açúcar, esse açúcar do dia a dia, o refrigerante e diminuir também a quantidade de carboidratos, né? Eu batia aquele pratão, aquele monte de arroz, eu colocava aquele, mas assim, muito arroz, eu comia demais. Por conta própria, eu reduzi o arroz, aumentei a quantidade de legumes e salada e aumentei a proteína, porque eu sei que quando você está fazendo academia, você precisa de proteína, porque é isso que te ajuda a ganhar músculos. Bom, em março veio essa pandemia, né? E a gente está aqui em Florianópolis ainda tem coisas que estão funcionando, mas logo no começo a gente ficou muito restrito, todas as pessoas ficaram restritas sem poder fazer muita coisa. E isso para mim foi um ponto positivo. Por quê? Porque embora eu tenha parado com a dança, né, que eu sempre fiz dança de salão, isso, de certa forma, me ajudou a parar de comer besteira. Porque eu voltava da dança, eu comprava pizza, a gente comia cachorro-quente, era pão de queijo. Às vezes a gente saía daqui antes de lanchar e lanchava numa padaria próxima, comia pão de queijo, comia pão com queijo, ou então já estava na rua, ia direto para aula de dança, e aí eu comia salgadinho, enfim, eu me alimentava de forma desregrada. Então, com essa restrição de você sair dos restaurantes fechados, eu comecei a me alimentar exclusivamente daquilo que eu preparava. E aí eu comecei a perceber nas roupas que eu estava usando que elas começaram a ficar muito folgadas. E eu comecei a sentir que elas estavam caindo, elas começaram a sair do meu corpo sem eu precisar desabotoar. E eu comecei a ficar muito chateada porque eu não tinha mais roupa para usar. Eu tinha separado umas peças que eram bem antigas aqui, eu fiz uma limpa no armário, fiz uma arrumação no armário de calças que davam em mim, mas que tinham a cintura baixa e ficavam marcando aquele pneuzinho lateral. Eu tinha separado para doação. Falei, eu vou ali na bolsa e vou pegar de volta para ver se elas estão cabendo em mim. Foi quando eu percebi que eu não tinha mais o pneuzinho lateral. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês assim. Eu sempre achei que o meu corpo estava ótimo, eu não tinha problema com o meu corpo, mas aquele pneuzinho me incomodava. A minha barriga começou a ficar mais reta e eu não tinha prestado atenção.
E eu comecei a ficar muito, muito feliz, mas ao mesmo tempo preocupada porque eu tinha perdido muito peso. Foi quando eu me consultei pela primeira vez com uma nutricionista, e aí a gente falou, né, conversou sobre os meus objetivos, porque eu tinha uma visão muito errada de que quando você começa a fazer reeducação alimentar, que na verdade não deixa de ser isso, eu ia deixar de comer muitas coisas, coisas que não aconteceram. O que acontece? Quando eu, hoje, mesmo não tendo restrição, né, que eu posso sim comer, óbvio, com equilíbrio, eu tenho ainda chocolate da Páscoa, porque por que eu não como tudo? Porque quando eu lembro que eu me olho no espelho e a minha barriga não tá mais ali, o meu pneu não está mais ali, eu fico me sentindo mal de colocar por água abaixo toda a conquista que eu achei que aquilo ali só tivesse solução com uma lipoaspiração, por exemplo, porque eu sempre imaginei, eu já sou magra, então eu nunca vou conseguir perder isso aqui, eu nunca vou conseguir perder a barriga, perder essa gordurinha lateral. Porque eu falei a vida inteira que eu jamais deixaria de comer um chocolate, uma pizza, um hambúrguer, qualquer coisa que fosse, por causa de peso. Porque realmente a minha prioridade era a comida gostosa. Só que quando você vê o resultado, quando você começa a ver que o seu corpo está mudando e aquilo ali estimula que você faça mais, realmente eu nunca imaginei que eu fosse conseguir abrir mão dessas coisas. Não é que eu não gosto de chocolate, eu continuo comendo um pouco de chocolate, só que ao invés de eu comer uma barra inteira, ao invés de eu comer uma caixa de bis, ao invés de eu comer 5 fatias de pizza, eu como um bis, eu como 3 quadradinhos de chocolate, eu como 2 fatias de pizza, sabe? Então é o equilíbrio. Foi isso que eu coloquei na minha cabeça, foi isso que eu aprendi com a nutricionista, que eu achei que eu tivesse que abrir mão de muita coisa. Não, eu não preciso, eu preciso me alimentar bem, eu preciso saber o que eu tô comendo e continuar comendo comida de verdade. Comida, arroz, feijão, salada, frango, carne, legumes, verduras. Então, tudo isso continua na minha alimentação como sempre esteve, de uma forma mais regrada, com uma quantidade equilibrada, porque aí, obviamente, a nutrição ela é individual, ela é de acordo com os seus objetivos. A dieta ela vai se adequar ao seu estilo de vida, ao seu ritmo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosta de tomar café da manhã. Não sei quando eu tô viajando, que tem aquelas coisas maravilhosas, tem aquele monte de variedade, que aí você também acaba desregrando um pouquinho o horário que você come na noite anterior. Eu acordo com um pouco mais de fome, então eu como bastante besteira. Mas em casa eu nunca fui uma pessoa de comer de manhã. E isso não mudou. Eu continuo sem comer de manhã. Eu tomo uma xícara de café com leite e a nutricionista, já falou pra mim que eu preciso comer pelo menos uma fatia de queijo. Então eu tô tentando colocar isso aos poucos. Mas eu não sinto fome de manhã. Mas é a dieta que se adequa ao seu ritmo de vida, à sua rotina. Eu não mudei a minha vida por causa da alimentação. A alimentação, ela se inseriu na minha vida de acordo com o meu ritmo. E o que ficou muito mais fácil, o que ficou muito mais agradável para que eu pudesse levar e manter toda essa alimentação. E o que eu quero com isso, né, gente? Eu preciso dizer que é possível sim, desde que você queira, você precisa querer. A vida é feita de escolhas. Eu estava escolhendo a comida, eu estava escolhendo a alimentação que eu tinha. Eu não estava preocupada com a barriga. Não queria ter, obviamente. Queria, sim, ter um pouquinho menos. Usava uma roupa mais folgadinha para disfarçar. Mas aquilo não era preocupação para mim. A partir do momento que eu comecei a ver o resultado, a partir do momento que eu comecei a me empolgar com as mudanças, aquilo se tornou prioridade. Então, eu sempre acreditei que depois dos 30, 40, 50 a gente tem metabolismo lento. Sim, também isso é individual, isso varia de pessoa para pessoa. Óbvio que não dá para generalizar, mas o que eu quero dizer é que é possível desde que você queira. É possível sim, se aquilo for a sua prioridade. O foco principal é esse, é determinação, força de vontade. Você precisa querer. Isso precisa ser a sua prioridade. Porque se você for uma vontade leve, como eu sempre tive, tá bom, não
queria ter aquela barriguinha ali, aquele pneuzinho, mas eu prefiro comer o chocolate, eu prefiro comer tudo que eu quero. Então, nunca levei adiante. Eu acabei não falando, mas agora eu estou pesando 51 quilos e 200 gramas. Na verdade, isso eu me pesei já tem uns 15 dias, mais ou menos. Agora já está marcada uma próxima avaliação, que vai completar agora o período de 3 meses. Contando já com essa interrupção da quarentena, que a academia ficou fechada, mas eu vou fazer uma nova avaliação, vou fazer uma nova pesagem, mas então é isso. Eu espero que eu tenha matado a curiosidade de vocês, já que muita gente sempre pediu para eu contar um pouquinho, e eu aproveitei agora nesse período que eu tô super satisfeita com essa mudança que houve na minha vida, na minha alimentação, e para que eu possa estimular quem realmente tem vontade de mudar, quem não está satisfeito com o corpo, para que faça, que corra atrás da sua prioridade. Faça disso a sua prioridade, que sim, você consegue ter resultado, desde que você queira muito. Muito obrigada pela companhia, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!